porque o desabafo do Fernando Diniz sobre a demissão do Cruzeiro é fortíssimo, hein? O Fernando Diniz revoltado na coletiva de imprensa, dizendo que se sente muito desrespeitado, que a Itatiaia sabe tudo muito antes dele, né, que é uma rádio muito forte lá em Minas Gerais, que a imprensa sabe antes dele, que o Alexandre Matos tinha bancado para ele que ele ia ficar e ele tá sendo demitido, sendo informado pela imprensa. E o Diniz, né, isso eu gosto no Diniz, ele é bem direto mesmo, sempre foi. E o Diniz fala, isso é um desrespeito porque eu neguei muita proposta para escolher vir para o Cruzeiro. Então, é muito forte esse desabafo. Eu acho que raramente a gente vê um treinador, né, expondo assim o que acontece nos bastidores do futebol. E o Diniz chutou o balde, literalmente, na coletiva do Cruzeiro. O Diniz, que foi demitido hoje com o Cruzeiro fora da Libertadores da América. Eu vou perguntar se o Kaique tá aí já preparando, né, essa declaração aí do Fernando Diniz, porque realmente é raro. Muitas vezes a gente vê treinador falando que não foram transparentes com ele, falando que a diretoria não honrou a palavra, mas o Diniz não. O Diniz chutou o balde, tá? Bom, a gente tá esperando aí nosso sonoplasta, né, conseguir colocar essa declaração do Fernando Diniz, mas é importante, né, Bruno? Um treinador que tenha coragem para expor o que acontece aí nos bastidores do futebol. Vamos ver direitinho o que ele falou. Eu até procurei aqui ver alguma coisa. Mas assim, o Fernando Diniz, o trabalho dele no Cruzeiro, o time não jogou bem no comando dele. Ele não tem 15 jogos, acho que no Cruzeiro. Se tem 15 é pouco. Mas é um pouco mais. Se ele tem 15 é um pouco mais, não chegou a 20. Assim, ele pega um negócio que já vinha errado no meio do caminho. Porque o Fernando Seabra vinha bem no Cruzeiro. E aí ele teve um momento de instabilidade e no primeiro momento tiraram. Muito porque trocou o dono. E quem colocou o Seabra foi o antigo dono, Ronaldo, e não o atual. E antes já tinha vazado um WhatsApp bem, assim, que não devia ter vazado, né? Tem que colocar os reforços que eu contratei, o treinador não coloca. Então, ali já foi uma demissão errada do Cruzeiro. E para mim um jogo que prejudicou muito o Cruzeiro nesse ano foi Botafogo 0, Cruzeiro 3 no Engenhão. Que aí começaram a achar que era o Manchester City na boa fase do Guardiola, né? E aí a coisa complicou. O Cruzeiro só hoje voltou a ganhar fora de casa. Tinha sido a última vitória do Cruzeiro fora de casa, foi na primeira rodada do segundo turno. Só hoje, na última rodada, voltou a ganhar fora de casa. Então, às vezes, há umas coisas muito malucas, né? Sendo que o Cruzeiro está em reconstrução. Para uma reconstrução, esse ano do Cruzeiro é bom. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, voltou ano passado, se livrou do rebaixamento na penúltima rodada, o ano passado, e esse ano ele deu um passo à frente, ele terminou em nono. Terminou em nono, até o final lutou por Libertadores e foi vice da Sul-Americana. Mas aqui acho que o time vai sair da Série C para ser campeão do mundo ganhando do Real Madrid, né? É uma coisa, como o Bahia também, que esculhambaram o Rogério um tempão, fez um excelente ano. É muito louco, porque o Bahia e o Corinthians vão pro mesmo lugar, pra pré-Libertadores. E o ano termina com a torcida do Corinthians amando o time que ficou 30 rodadas brigando pra não cair, e a torcida do Bahia xingando o time que ficou o campeonato inteiro entre os 10 primeiros, né? Que é uma coisa muito louca. A gente vai rodar aí, tá? Essa declaração do Diniz, até porque se não rodar, aí eu vou ler, porque a gente tem tempo pra entregar o programa. Vamos ver aí com o Caiquinho. Kaique, já tá no ponto, dá pra colocar pelo menos o áudio aí da declaração do Diniz. Bom, o Diniz falou o seguinte, infelizmente a gente não tá podendo usar, não sei o que aconteceu aí na técnica. O Diniz falou o seguinte: espero que seja mentira. Eu me recuso a acreditar que seja verdade. Em uma semana, uma pessoa fala que você tá mantido até o fim de 2025, pelo menos. E depois, aí eu vi, né, essa declaração, e depois eu sei pela imprensa e ele diz: a Itatiaia sabe de tudo antes de mim. Vamos ouvir aí, conseguimos aí, vamos rodar o Fernando Diniz revoltado com a sua demissão no Cruzeiro. Na frente,
Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu estou sabendo isso pela imprensa. O Alexandre Matos me chamou, que falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa assim, muito vaga. Eu não posso admitir que uma pessoa me manda uma matéria numa quinta-feira, porque eu estou sabendo disso desde quinta-feira, vocês sabem disso. A Itatiaia sabe muito mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Eu acho um desrespeito muito grande, mas muito grande. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu tive inúmeras propostas de trabalho e vim aqui para trabalhar no Cruzeiro. Então, para mim é um desrespeito muito grande, tá? Muito grande mesmo, que não teve clareza nas coisas. Então, eu estou sabendo assim, eu recebo uma mensagem de quem manda numa quinta-feira pós-Grêmio. Aí na outra quinta-feira, eu já estou sabendo que eu estava demitido na quinta. Que foi vocês mesmo que começaram a divulgar, eu não acompanho vocês, não acompanho nada. Mas de tanto falar, com tanta riqueza de detalhes, chegou para mim, o Alexandre Matos falou uma conversa assim, conversa do muro. Se não acontecer nada, então tá tudo certo. Mas eu sou homem para vir aqui terminar, porque eu nunca deixei um trabalho na minha vida. Que eu sei daquilo que eu faço, das condições que eu tenho. Então o trabalho, ele foi bem realizado e teve resultados ruins. Em algumas partidas nós jogamos mal. Poucas partidas nós jogamos mal. E o trabalho do técnico é pelo que o time produz, eles pela imprensa. É o Fernando Diniz fazendo esse desabafo, só o final que aí ele foi mal. Ele não foi bem em momento nenhum pelo Cruzeiro. Mas é bom mostrar esse desabafo. Piperno, que desabafo, hein? Do Fernando Diniz. Então, mas aí que tá o negócio, né? A gente falou há pouco da SAF do Botafogo, do Textor. Claro que lá ocorreram mudanças também. Mas veja, esses projetos não podem ter essa lógica de fast food, né? Você toda hora tá pegando um, mudando outro. Não é assim que funciona. E quem contrata o Fernando Diniz também sabe que o Fernando Diniz não tem nada a ver com o tal do motivador que um time que tá mal contrata para ter 2, 3 vitórias em sequência e depois ver o que vai acontecer. Não. Ele tem, a gente pode até não gostar das ideias, dos conceitos, achar que ele tem que, né, enfim, reciclar algumas coisas, mas quem contrata esse pacote sabe que está comprando um projeto de longo prazo. Será e o que Cruzeiro deveria saber, né, Flávio? Acho que não, né? Acho que o homem não é do ramo, não. Pois ele vai virar do ramo, né? Ter dinheiro não quer dizer que você sabe de futebol. Exatamente. Esse é o ponto. O cara tem muita grana. Tá. Pô, fosse supermercado para contratar um caixa, ele ia bem pra caramba. Técnico de futebol é outra coisa. Pois é isso aí. Agora, uma coisa é negável. O pior time do campeonato foi o Fernando Diniz Futebol Clube. A campanha horrorosa do Fluminense, que com ele cairia. Campanha horrorosa dele no Cruzeiro, que ele cairia. Foi horroroso, o pior ano disparado da vida do Fernando Diniz. Mas o que aconteceu com ele, lamentavelmente... Depois de uma sequência ruim na seleção também. Também. Não vou nem citar a seleção, até porque estava acúmulo de trabalho. E a gente sabe, todos nós acumulamos trabalho, que não é fácil. Mas o trabalho dele foi horroroso, o desempenho foi péssimo. O que ele falou do Cruzeiro não é verdade. O time praticamente sempre jogou mal até quando ganhou. Isso é uma coisa. Agora, o que aconteceu no Cruzeiro é o básico, mas o triste, e conhecendo o Fernando e o Flávio, o Bruno conhece melhor ainda, ele não falou isso gratuitamente. Assim, se é uma coisa, você pode discutir muitas das ideias e algumas práticas do Fernando, mas se é uma coisa que todo mundo gosta, até quem eventualmente não coaduna com as ideias do Fernando Diniz, é a sinceridade dele. O que ele falou deve ter acontecido.